Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, cotidiano, primeiro programa do ano aí. Espero que vocês tenham descansado, espero que vocês tenham tido boas férias, esse verãozão aí, esse sol muito bom aí para quem pode, para quem quer pegar uma praia. Então, vamos começar o ano com tudo, né? Com muitas novidades aí para você que acompanha nosso programa, que fala sobre saúde, bem-estar, informações que possam ser interessantes e relevantes para o seu cotidiano. E hoje eu estou com uma pessoa aqui bastante especial. Vamos começar o ano assim com uma história de superação. Ela é profissional da área da beleza, ela é empresária, ela é esposa, ela é mãe, ela é uma grande batalhadora. Eu estou falando de Jocelaine Ribeiro, né, que está comigo hoje. Ela é uma profissional da área de beleza e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a história de vida dela. Ela que também agora está entrando aí para a área do desenvolvimento pessoal. Seja bem-vindo, Jocelaine. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite e ter aceito estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer. E primeiramente, obrigado, Ivan, obrigado pela oportunidade. Falar um pouquinho de mulher é fantástico, porque normalmente a mulher ela tem um poder extraordinário e ela consegue sair de qualquer situação. E a minha intenção sempre é poder ativar uma mulher e ela entender o potencial e a força que tem dentro dela. Legal. Acho que você conseguir despertar nas pessoas, em especial aí, né, nas mulheres, essa autovalorização, essa questão da autoimagem, né? Começar o ano falando sobre uma história de superação. Você estava me contando um pouquinho da sua história. Você que já trabalha aí já desde muito cedo, quase praticamente criança, né? Eu queria que você resumisse um pouquinho para nós aí. Você que é você é irmã de outras 10 pessoas, a sua mãe teve 11 filhos, é isso? Exatamente. Eu me lembro de uma família muito carente, muito necessitada. Meus pais tiveram 12 filhos, tá? Agora tem 10 filhos vivos, né? E a gente morava em São Miguel do Oeste e eu me lembro com 9 anos de idade eu já comecei a trabalhar numa casa de família, cuidando de criança, eu e a minha irmã, que é um pouquinho mais velha do que eu. E eu me lembro de uma vida muito sofrida e você precisava trabalhar para ter o que comer. Aí eu me lembro que a gente saía para as ruas lá de São Miguel do Oeste, sempre em busca, pedindo, buscando, batendo nas portas, porque dentro de casa tinha uma necessidade muito grande, pelo fato realmente de ter uma necessidade e uma carência muito grande. Então, com 9 anos, eu já comecei a trabalhar em casa de família. Nós viemos para Floripa no ano de 92. E aqui, assim, as pessoas procuravam muito essas meninas para ir morar com elas, na casa delas, cuidar da casa, lavar, passar, limpar, cuidar de filho. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 12 anos. A gente, muito rápido, eu e minhas irmãs, que ainda moravam em casa, foram trabalhar em casa de família. E uma vida muito sofrida, porque é necessário você abandonar os estudos, então você não consegue concluir um estudo ou acabar, né? E então foi muito sofrida. E desde então, empregada doméstica, faxineira, uma vida bem pautada mesmo no braço, no serviço braçal. Humilhações não faltaram, porque você trabalha às vezes na casa de alguém exigente demais, e você é obrigado a repetir aquela tarefa várias vezes até ficar aquilo bom. Porque uma criança, 9, 10, 11... Com 12 anos é uma criança, né? É uma criança entrando para a pré-adolescência com inúmeras coisas na cabeça, né? E você sendo obrigada a estar ali, sabendo que se você não estiver ali, você também não consegue estar ajudando dentro de casa. E eu me lembro que nós recebíamos o salário e nós entregávamos para o pai. E o pai administrava, né? Exatamente. E o pai pegava o dinheiro de um filho, do outro filho, ia para o mercado, fazia as compras e ele ficava mais tranquilo. Sim. Porque a impressão que dá, os mais antigos, eles pensavam assim, eu vou fazer um filho para me sustentar depois, para me ajudar depois. E na verdade foi praticamente isso que acontecia, né? E depois a gente vai crescendo, vai cometendo alguns erros, continua insistindo e lutando, até chegar um ponto que você diz assim, opa, eu não quero mais isso para minha vida. Eu preciso mudar a minha realidade. E você casou muito cedo, Jocelaine? Então, tenho um histórico de casamento com muitas frustrações, tá? Com 17 anos, para fugir de casa, tá? Porque
todo adolescente que vive dentro de uma situação dessa, a intenção é sempre fugir. Sim. Por quê? Porque vivi muitos conflitos com o papai, com a minha mãe. Minha mãe é extraordinária, uma mulher assim, ó, maravilhosa, vou deixar isso bem claro. Mas com o pai sempre tivemos conflitos, muitos. E a intenção era fugir daquele ambiente. E era muito comum, né, há um tempo atrás, essa questão, né, das moças, mulheres, meninas, acabarem se casando ou se envolvendo, saindo de casa muito cedo para tentar buscar uma vida melhor. Era um objeto de fuga mesmo, né? Não era nem para ser feliz ou para se casar. Não, eu quero fugir disso aqui, qualquer coisa é melhor que isso, né? Exatamente. E assim, a minha história lá dentro de casa era muito frustrante, porque todos os meus irmãos passaram pelo mesmo processo de ter que sair de casa muito cedo, justamente pela convivência que era péssima dentro de casa, né? Papai falava muitas coisas horríveis para os filhos, né? E isso acaba gerando dentro da pessoa um bloqueio muito grande de imagem. Então você acaba buscando refúgio e normalmente você, na primeira pessoa que aparece, você acaba indo com aquela pessoa achando que aquilo vai ser o melhor. Já fica já uma dica, né? A intenção do programa e a minha intenção também como treinador é justamente trabalhar essas questões. A importância de você que é pai, você que exerce autoridade sobre uma criança, sobre uma adolescente, a importância de você se cuidar com o que você diz para a criança, né? A forma como você trata. Eu sei também que nós vivemos hoje uma geração muito sensível, acho que não pode também, acho que tem que ter cuidado que os extremos são muito perigosos, né? Aquela coisa assim do pai que vai para um lado onde é muito grosseiro, onde fala coisas sem pensar, ou aquele que vai para um outro lado que não fala nada, que é muito permissivo. Acho que esse controle entre a autoridade com responsabilidade e amor, acho que é o importante, né? Porque muitos dos adultos que são problemáticos hoje vieram de famílias que passaram pelo que você passou, né? Exatamente, o que acontece? Aí eu casei, eu tive um filho, ele morreu com 1 mês e 7 dias, porque nasceu com cardiopatia congênita. Aí, logo que o meu bebê morreu, eu já estava olhando para outra pessoa e pensando assim, eu não posso permanecer na minha casa, porque as palavras eram muito duras. Papai xingava, ofendia, maltratava muito e foi uma sequência de cada filho, era uma fase. E aí acabei me envolvendo com essa outra pessoa e fui viver um relacionamento abusivo, agressivo, violento, aonde eu passei por aproximadamente 4 anos e meio como se fosse uma prisão. Por quê? Porque era abaixo de muita violência, de muita ameaça. Então eu saí da perda de um bebê para um relacionamento onde eu fui tratada das piores maneiras que um ser humano pode ser tratado. Eu me lembro que para mim fugir daquele relacionamento, aí eu engravidei, eu tive meu bebê, meu filho mais velho, né, o Riquelme, e eu tive que fugir com um bebê de 1 mês, só com a roupa do corpo e eu catei o que pude de fralda, de pano e fugi para a casa do meu pai. E por causa do pai e da mãe que moravam ali perto, mas eles já tinham tentado me tirar daquela situação e não conseguiam, por causa das ameaças que eu vivia. Um homem violento, possessivo, uma pessoa extremamente agressiva de todas as formas. Já que você tocou nesse assunto, você acredita que as pessoas elas acabam entrando num ciclo vicioso de uma vida de sofrimento emocional, de dependência emocional, de relacionamento abusivo, que você vê, você era uma criança que já sofreu um certo abuso em casa, não sei se ele era também físico, mas emocional certamente, e aí você entrou num outro relacionamento também abusivo. Eu penso que muitas pessoas, elas acabam se prendendo a esse tipo de relacionamento porque elas não se veem merecedoras de uma vida melhor, elas foram tão programadas na infância e na adolescência para o sofrimento, que elas acabam entrando num relacionamento depois afetivo, amoroso, também de dependência e de abuso, e elas não conseguem sair justamente porque elas não se sentem merecedoras, né? Era isso mais ou menos que acontecia com você? Teve uma fase que eu entrei num período de depressão, eu tinha 18 para 19 anos, pensa, uma menina jovem, cheia de energia, e eu dizia assim, é isso mesmo que eu mereço. Tenho que me contentar, porque é isso que eu vou ter. Já estou com 19 anos. Pensa, uma mentalidade. Sim. Você achar que realmente não tem saída para aquela tua situação e você se colocar numa posição que
que é só isso que tem para você. Por quê? Porque parece que você não tem apoio do lado de fora. Ou se você encontrar algum vestígio de apoio, automaticamente a pessoa que é a pessoa agressiva, ela vai te ameaçar de alguma forma. E você acaba recuando na possibilidade de fuga, de escape. Aí eu engravidei, eu tive meu bebê. Com um mês de idade, eu estava com o bebê no colo e o moço me espancou. Eu cheguei num ponto de dizer assim, ou eu faço alguma coisa, ou eu vou morrer e meu filho vai também. Entende? Então, aquele foi a última vez que ele me agrediu. Porque ele fez aquilo, quando ele virou as costas, eu catei o que eu pude de roupa do bebê, não pensei em mim, porque eu não tinha nenhum documento, porque ele já tinha rasgado meus documentos, tudo. E eu fugi, toda marcada, toda machucada. Eu corri para a casa dos meus pais, um pequeno desvio que ele deu de olhar, e eu disse, eu não quero mais isso para a minha vida. Então eu entrei num processo que eu disse assim, eu não aceito, não posso permitir. Aí tu tem um filho, tu olha para aquela criança e vê uma total dependência de um inocente. Sim. Aquilo me deu força, entende? Eu já tinha tido um bebê morto, né, que eu perdi com 17 anos. Agora eu tinha um outro filho para mim cuidar. Eu tinha 20 anos, 21 eu fiz quando o bebê nasceu. E eu disse, eu vou dar um novo rumo para a minha vida. Quanto tempo você ficou nesse relacionamento? 4 anos. 4 para 5 anos. E às vezes outras mulheres, né, outras pessoas que estejam passando por essa situação, eles acabam não saindo porque, no caso da mulher, ela tem a dependência muitas vezes financeira, além da dependência afetiva, emocional, né? Muitas vezes essas pessoas que as agridem, eles fazem com que essas mulheres acreditem que se elas saírem desse relacionamento, elas não vão conseguir nada melhor, né? Muitas vezes eles fazem também essas mulheres acreditar que essa agressividade é um ato de amor também. Eu faço isso porque às vezes eu perco o controle porque eu te amo demais. E aí essa mulher acaba acreditando nisso, né? Então, você que está nos ouvindo agora, você que está nos assistindo, está nos vendo, fique atento com isso, né? Fique atento com essa questão, né, Josi? Existem várias formas de agressão. Existem as agressões físicas, existem as agressões verbais e existem as ameaças. Sim. Porque todo relacionamento que é pautado em algum tipo de agressão, por trás tem uma ameaça. Ele acaba aproveitando a sensibilidade da mulher, a fragilidade dela, para colocar um medo, um pavor, como se a gente não tivesse uma outra possibilidade, não estivesse como sair daquilo e encontrar uma saída. Então a gente acaba ficando nesse relacionamento e a maioria das mulheres pensam assim, ou em volta dela dizem assim, ela gosta de apanhar. E não é. É um sentimento tão terrível que você... Impotência, de né? impotência que a mulher se encontra. E aí o que acontece? É uma dependência emocional, porque se tu sofreu uma agressão, não dá poucas horas, o mesmo agressor vem com carinho, pedindo perdão, jurando que é a última vez, fazendo com que você acredite que ele não é aquele monstro, que ele é foi um momento, que né? foi que um ele perdeu o momento, controle, né? E que nunca mais vai acontecer. E no decorrer de um dia, 2 dias, volta a acontecer. Você fica sempre na expectativa de que você fica mude, esperando, né? que a pessoa vai mudar, que realmente ela vai, e tu fica pedindo para Deus, muda ele, Deus, eu preciso. E o que acontece? Não há mudança, porque a pessoa só muda quando ela quer. Se a pessoa não quer mudar, ninguém muda ninguém. O ser humano não é mudado por outra pessoa. Ela é mudado por alguém superior. Aí a atitude tem que ser sua, né? Tem que ser da pessoa que está ali em sofrimento, né? É fácil? Se não. levantar e... Não é fácil. Porque depois que eu fugi com um bebê de 1 mês, eu precisava trabalhar. E aí até eu conseguir uma liberdade de fato... Porque quando eu saía na porta, o infeliz estava lá na esquina me vigiando 24 horas por dia. O que acontece? Você precisa criar situações onde você decida de fato que você nunca mais vai voltar para aquela vida. E precisa ter apoio. Sim.
Precisa ter um pai, ter uma mãe, ter uma amiga. Você precisa de alguém nesse momento. Uma rede de momento. apoio para te auxiliar, né? Exatamente. Ainda mais quando tem uma criança envolvida, né? Foi. E o que acontece? Normalmente você, quando, no meu caso, que eu mãe, um bebê pequeno para criar, você tira forças da onde não tem, porque você sabe que tem alguém que depende de você. E eu me lembro que depois desse processo, que foi muito doloroso e ainda se estendeu por muito tempo, meu bebê já estava com 3 anos e eu pensava assim, eu preciso dar um pai para o meu filho. E aí eu entrei em outro casamento. Aí não era mais opressão física, era psicológica. Foram 8 anos também. E o que acontece? Tudo vindo já lá de trás de uma estrutura familiar. Era quase como se a pessoa estivesse viciada aí no sofrimento, né? Ela sai de um sofrimento e acaba entrando em outro. É que na verdade assim, de alguma forma esse sofrimento faz tudo falta, que é menos né? sofrido, por exemplo, você está numa etapa de sofrimento intensa. Aí você encontra alguém que você pensa, vai aliviar um pouquinho o meu sofrimento. Eu vou conseguir, eu tenho um filho para criar, quero dar um pai para o meu filho. E eu entrei em um outro relacionamento, onde a pessoa aparentemente é uma pessoa maravilhosa para as demais pessoas. Mas o que acontece? Mulheres hoje, a maioria dos relacionamentos, as pessoas julgam pela aparência, porque às vezes a mulher está sorrindo, às vezes a mulher está feliz, aparentemente, mas só lá dentro, entre 4 paredes, é que se conhece um relacionamento. Entende? E aí depois desse relacionamento que também frustrou-se... Quando que foi que a chave virou para você, de fato? Assim, que houve o início desse processo de mudança? Em que momento? O que aconteceu que fez você pensar, não, eu sou uma pessoa independente, eu quero estar com alguém, mas eu não preciso de alguém para viver, né? Porque acho que essa é a diferença, né? Uma coisa é você querer estar com alguém, outra coisa é você achar, como você mesmo disse, eu preciso de um pai para o meu filho, eu preciso de um marido. Não, você não precisa, você quer, né? Mas você é capaz também de viver. Então, toda essa minha história, eu me lembro de nunca aceitar o que eu estava vivendo. Porque eu dizia assim, isso aqui não é eu. E eu tinha já dentro de mim algo e uma força que eu não conhecia. Então eu passei por esses relacionamentos abusivos. Aí no meu terceiro relacionamento, eu também tive um filho, meu menino tem 13 anos hoje. Também vivi por 8 anos um relacionamento abusivo. Eu trabalhava de doméstica em 2 casas, faxineira. Aí quando veio o divórcio do terceiro relacionamento, é como se tivesse aberto um buraco e eu caí dentro dele. Para onde eu vou com 2 filhos? Pagar aluguel, com 2 crianças. E eu pensava, Deus... E Deus nunca me desamparou. Era incrível. Eu sentia algo, uma força extraordinária em mim, de superação. E eu acredito que tudo que eu passei fez ser o que eu sou hoje. Hoje eu olho para dentro de mim e eu digo assim, meu Deus, o que eu me tornei? Ousada, determinada. Eu sou protagonista da minha história hoje. Eu decido hoje e eu não aceito uma ofensa porque não consegue entrar, meu coração foi blindado contra as pessoas. Quer dizer, então, hoje, pela minha autoridade, pela minha postura, pelo meu posicionamento, eu demonstro que eu não dependo de homem para viver. Eu sou casada, meu marido é maravilhoso, Deus me deu um excelente marido depois de todo esse processo que eu passei. Eu me lembro que eu trabalhava em 2 casas de família, eu saía às 6 da manhã de casa, deixava meu pequeno para a tia dele cuidar e ia, trabalhava em 2 casas. E aí eu decidi fazer o curso de cabeleireira. E eu dentro de mim eu dizia, eu não sou cauda, eu não sou o resto, eu não sou refúgio. Eu sou alguém que Deus ama. E isso começa a gerar dentro de você uma energia. Sim. Quando você ativa a sua identidade. Ativar a identidade é fazer você entender quem você é de fato. E que você não depende de opiniões. Você não precisa do que as pessoas pensam a teu respeito. Se você decide e você já sabe de fato quem você é. Sim. E eu me lembro que foi nesse momento que você teve essa... na verdade, assim, tudo que eu passei me preparou. Sim, é um processo, né? Mas foi um momento que essa chave, ela vira, né? Ela vira. Faz mais ou menos 1 ano
que eu decidi abrir a minha vida, falar das minhas experiências, contar quem eu sou, sem preocupar com o que vão pensar ou o que vão dizer a meu respeito, para ajudar justamente mulheres que passaram, que estão passando ou que não conseguiram recuperar-se depois de tantas dores, de tanto sofrimento, de tantos maus tratos, né? E então a minha intenção hoje eu sou empresária, sou cabeleireira há mais de 10 anos. Hoje eu consigo olhar para a minha história do passado e não sentir dor, não sentir vergonha, sabe? Eu me perdoei pelas atitudes que eu cometi, eu perdoei as pessoas que me fizeram mal e hoje eu consigo olhar para mim e dizer assim, eu sou o que eu quiser ser. Em que momento da sua vida, Juscelane, você teve contato com um dos princípios, né, do desenvolvimento pessoal, um dos princípios de sucesso, é justamente essa primeira fase do autoconhecimento, né? Você teve toda essa história de abuso desde a infância, esse sentimento de inferioridade, de não merecer, como você disse, com 18, 19 anos, é isso que tem para mim, embora você estivesse na flor da idade. Em que momento você começou esse processo de autoconhecimento? E o que foi que despertou isso em você? Teve uma pessoa, teve um livro, um filme, alguma coisa uma mensagem, uma palavra, eu sei que você também é cristã, alguma coisa que você ouviu e você falou assim, opa, calma aí, eu vou atrás disso. Então, normalmente a pessoa se acomoda demais porque ela pensa, eu tenho um líder lá na minha igreja e aos domingos eu vou lá e recebo a mensagem dele. E a pessoa acha que é só isso. Existe uma necessidade de uma postura de cada pessoa, entender que existe alguém que é superior a todas as coisas. Porque a gente tem um Deus vivo e poderoso. Sim. Quem é cristão, que convive, que tem uma igreja, uma denominação que frequenta, dentro dela já é gerado, através da palavra, através da leitura, né? Essa fé é movida e essa fé é uma pessoa. Essa vida é uma pessoa. Essa energia é uma pessoa. E é a pessoa do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de falar e não falar quem é o autor do que eu me tornei hoje. Você sempre foi cristã? Eu sou cristã há mais ou menos uns 15 anos. Foi no meu último... E isso se deu já também nessa tua fase de mudança? Exatamente. Na verdade, as pessoas vivem em muitas situações e elas estão Você buscou a fé em função desse teu sofrimento? Eu acho que foi o próprio Deus que foi me direcionando. Por quê? Porque nós somos especiais, amados, e Deus tem um propósito para cada um de nós. Legal. E agora você está também com um movimento de despertar outras mulheres para essa mesma realidade. Eu acho que é bacana, tudo que nós vivenciamos, como você falou, você é resultado daquilo que você viveu, da sua história, né? E de nada serviria todo esse sofrimento se você hoje não pudesse usar essa tua história para influenciar outras pessoas. Você é empresário do ramo da beleza, você dá cursos na área da beleza, mas também, além de ensinar para essas mulheres, para essas pessoas que desejarem também se profissionalizar nessa área, você também tem um trabalho de descoberta de identidade, como você mesmo falou, de treinamento, de desenvolvimento pessoal. Como que é esse teu processo? Como que as pessoas te encontram? Como que elas fazem para conhecer um pouco mais da sua história? Então, eu tenho meus canais, né? Eu tenho o Instagram, @Jocelaine Ribeiro Oficial. Eu criei um grupo de transbordo. O nome do grupo é Clube 559, Ativando Identidades com Jocelaine Ribeiro. E a minha intenção é ativar identidades. Quando você ativa a sua identidade, quando você entende quem você é, tudo muda. Porque você entende que você não depende da opinião, você não precisa ser aprovado por alguém. O próprio Deus já te chamou e te aprovou. Legal. Entende? Eu não preciso de necessidade de aprovação. A minha autoestima, ela se torna de filho, e filho é maravilhoso. O pai está sempre atento para ouvir um filho. Legal. Então, essa é a intenção da minha vida. Já comecei os meus projetos. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, lá no YouTube também, Jocelaine Ribeiro, tem um canal.
onde eu já também comecei já a colocar alguns vídeos, alguns conteúdos lá. E eu estou à disposição, na verdade, porque eu acredito sim que a minha história, ela vai curar, ela vai resgatar, ela vai ativar e ela vai fazer com que mulheres entendam o potencial que tem dentro delas para gerar valor, para transformar outras mulheres e para transbordar na vida das pessoas. Que legal, Jocelane. Pessoal, olha, nós vamos colocar aqui os contatos, o endereço, o Instagram da Jocelane. Muito obrigado. Olha, acompanhe a história dela. Ela tem um salão de beleza, uma escola também, ali no Ceniro Martins. Tá? Você pode entrar em contato se você quiser saber um pouco mais da história, se você quiser se profissionalizar, se você quiser ser atendido ou atendida por ela. Aqui vai aparecer os contatos dela. Muito obrigado, Jocelane. Que Deus te abençoe, que você prossiga nessa caminhada. Muito obrigado a você que esteve conosco. Eu espero que essa história tenha te inspirado. No próximo programa nós temos mais histórias, mais conteúdos e eu te aguardo. Fique com a gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigada.